cognitivista, que nós já vimos no outro semestre em Psicologia da Educação, uma abordagem a partir dos trabalhos de John Watson e também do Skinner. Então, para hoje nós vamos fazer uma leitura a partir do texto da professora Maria da Graça Nicolette Mizukami. Bom, hoje eu vou seguir com vocês os principais trechos do livro-texto, para que a gente possa acompanhar, vocês possam acompanhar a minha argumentação, tá bom? Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o próprio processo, quando a professora Mizukami, ela traz no livro-texto dela, nesse livro que alguns de vocês devem ter em mãos nesse momento, ela traz que o fenômeno educativo, ele é humano, histórico e multidimensional. Nele estão presentes tanto a dimensão humana, quanto a técnica, a cognitiva, que é nosso foco de hoje, a emocional, sociopolítica e cultural. Então, assim, eu vou seguindo com vocês a respeito das características gerais da abordagem cognitivista, onde ela vai estudar cientificamente a aprendizagem, ou seja, a partir de uma interação com o meio, do sujeito, do aluno com o meio, o estudante com o meio, como se dá a evidência do processo de aprendizagem. Então, ela vai trazer sempre um olhar com a capacidade de interação do aluno com as informações que ele recebe do meio e como ele consegue processar e levar de volta para o seu interlocutor, que é o que o Skinner, como nós já vimos, fala do processo de reforçamento, ou, num Piaget, assimilação e acomodação. Então, essa abordagem, em características gerais, ela é interacionista. Vista como interacionista porque, obrigatoriamente, eu preciso que esse sujeito esteja em contato com o meio e com as pessoas, com os demais atores que estão interagindo nesse meio num processo de aprendizagem. Então, se trabalha com fases, sempre uma fase sucedendo outra fase. Por isso que o Piaget também é citado, quando ele fala das fases, de assimilação de conteúdos, de acomodação, e sigo para uma outra fase. Por isso que o homem, com a visão de homem que a Mizukami recorta para nós, ela vai o foco totalmente nesse processo de assimilo algo, ou seja, o meu interlocutor, o meu professor, o meu familiar, o meu colega me diz algo, eu compreendi, ou acho que compreendi. Mas eu vou só saber se eu compreendi quando eu tenho uma outra situação, num outro momento, diferente daquele nosso primeiro encontro, onde eu vou utilizar essas informações. Um exemplo clássico é a prova. Eu faço a leitura, faço os exercícios em sala de aula, converso com colegas, converso com o professor, mas só no dia da prova é que eu vou saber se eu consegui, assimilar e acomodar esses conteúdos para trazer uma resposta esperada para determinada questão e principalmente não só a resposta do livro-texto, mas exemplos que eu vou tirar da minha vivência e vou trazer para a minha prova. A visão de mundo, que a Mizukami traz para nós dessa abordagem é sempre que o meio ambiente está a serviço da aprendizagem, ou seja, essa dinâmica é de extrema importância, a dinâmica da sociedade, principalmente porque a aprendizagem, o processo de aprendizagem da abordagem cognitivista, ela vai olhar se esse sujeito, se esse aluno, se esse cidadão é coerente com as regras sociais, se responde de forma coerente a horários de compromisso, a obrigações, Então, isso é visto em termos de organização da sociedade, organização de uma cultura.
quando se fala de uma espécie de contrato social, onde o sujeito sabe que ele faz parte e ele consegue dialogar com seus parceiros para saber quais são as regras, que é o que eu já falei com vocês em sala de aula, quando vocês chegaram no primeiro dia da universidade. Como funciona esse espaço? Eu sei que é um espaço de educação, mas quais são as regras? E aí vocês vão interagindo, assimilando essas regras, adotando para vocês, né, essas regras que transformam o cotidiano de vocês na universidade e fora da universidade. Então, o conhecimento para essa abordagem é o produto da interação, né, entre os pares, colegas professores, todo o produto que vem nos livros, o produto que vocês extraem dos trabalhos de vocês e trazem num determinado formato e um formato estabelecido pelas instituições, como por exemplo os seminários, os trabalhos, o próprio fórum agora, né, esse novo processo que nós temos, postar as tarefas no fórum, postar uma atividade avaliativa no AVA, né? Então, a abordagem cognitivista vai saber se vocês efetivamente têm um processo de aprendizagem, se vocês conseguem ir até o AVA e fazer, por exemplo, essas postagens, né, desse nosso momento. Então, a educação nessa abordagem é algo que é indissociável, ou seja, né, o intelectual e o moral. Do momento que eu aprendo os conteúdos, né, intelectuais que são transferidos, por exemplo, nas instituições de educação, automaticamente eu pego isso para mim enquanto sujeito social e sou um sujeito melhorado. O que se fala, assim, no senso comum, grosso modo, uma pessoa bem educada, com bons modos. Né? Como a escola é vista, né? Ela vai possibilitar para o aluno o desenvolvimento das possibilidades dele. Possibilidade motora, verbal, intelectual, né? Psicomotora, mental no sentido irrelacional, mas sempre algo que ele é coerente com um outro processo, ou seja, um processo de educação, que é qual é a finalidade da educação? Para que as pessoas vão para a escola? Vão para a escola para se educar, para se instrumentalizar, para conseguir trabalho, para conseguir oportunidades. Então, a abordagem cognitivista ela é um grande projeto e esse grande projeto tem algumas etapas que o sujeito vai passando, né? Como desde do nosso processo educacional no Brasil, desde a creche até a finalização do ensino médio, né? Etapas obrigatórias vindas, né, do nosso regimento maior, e a educação superior como uma possibilidade, né, de uma elevação de status, de uma elevação de aprendizado. Então, em termos de aprendizagem, a aprendizagem para essa abordagem está ligada diretamente à inteligência. O que vai priorizar o quê? Esse sujeito em atividade. Inteligência no sentido quantitativo falando, né? Quantitativamente falando. Ou seja, o sujeito acertou a tarefa, o sujeito elaborou uma resposta que surpreendeu o seu professor ou sua equipe, né? E sempre um ensino baseado no ensaio e erro. Então, fiz uma tarefa, tirei uma nota, quantitativamente falando, né? A nota é bem vista nessa abordagem. Tirei uma nota 9, poxa, mas eu poderia ter tirado um 10. Então, eu assimilo as informações da minha devolutiva da nota 9, vou reunir tudo que eu já aprendi para aprimorar a minha performance e correr atrás de um 10, por exemplo, né? A relação de professor e aluno nesse tipo de abordagem é uma relação de cooperação, ou seja, o professor se esforça para trazer um material para o estudante, seja o livro-texto, seja vídeos, e vai propor o quê? Discussões, vai propor provocações de olhares para que esse estudante
comece a interagir com o texto. Num primeiro momento, a partir do olhar do professor, né, que é, olha, prestem atenção, isso cai na prova, isso cai em concurso, mas a partir daí, uma liberdade para que o estudante siga a partir do interesse dele. Né? E, logicamente, que no final desse processo, o estudante que não ficou apenas no livro-texto, na bibliografia básica indicada e foi pesquisar em outras fontes, vai conseguir colaborar com o professor, obviamente vai se sobressair e, obviamente, pode ter quantitativamente uma melhor nota. Né? Aquilo que nós chamamos assim do melhor aluno da sala, aquele aluno que sempre tem uma atitude de tentar responder, mesmo que ele não esteja, né, totalmente certo daquilo que ele vai, mas ele tenta, né? Por isso a tentativa, né, o ensaio e o erro, que são os carros-chefes dessa abordagem. Né? Em termos de metodologia pode ser, a partir de um texto, problematizações, jogos, gincanas, tudo que vai promover o olhar do estudante em relação ao conteúdo básico e a interação desse estudante, para quê? Para ele assimilar o melhor possível o material que é apresentado, buscar outros materiais, isso é o desejável, em outras fontes de pesquisa, e depois trazer esse material para as discussões, para a prova, para os seminários. Né? Em termos de avaliação, sempre um controle de aproveitamento. Né? Por isso, a prova, as tarefas entregues dentro do prazo, as tarefas realizadas que o professor pede, dê um exemplo e a pessoa dê 2 ou 3 exemplos, isso é recomendado, né? Mas sempre um controle que vai ter um olhar do professor ou do avaliador se aquele aluno apresenta o mínimo esperado numa resposta. Que é, por exemplo, né, o certo, o meio certo, né? Então é assim que é avaliado o aproveitamento dessa aprendizagem. O sujeito que consegue se posicionar, não se posicionou numa determinada semana, na semana seguinte é esperado que ele estude e volte, né, na semana seguinte para interagir, para apresentar exemplos. Né? E o conhecimento vai progredindo conforme o percurso daquela disciplina, seja o módulo, o semestre ou o ano. Então, é esperado que quem estava no primeiro semestre de pedagogia apresentou ali um momento de assimilação, de saber onde estavam, né, em que lugar que chegou, e agora comece a se apropriar desses conteúdos e trazendo mais elementos, ou seja, vai desenvolvendo um papel de um futuro profissional da educação, né, um profissional na pedagogia. Aí nós temos, como eu já disse, o Jean Piaget, né, na educação, o Skinner, que vem da psicologia, mas ele também vem trabalhar com a educação, né? E se traz até uma aproximação no primeiro trabalho do Vallon. Vallon, nós já vimos que ele vai trabalhar muito a questão da afetividade, mas o Vallon também traz aí uma interação de pesquisas, de etapas do processo do amadurecimento do sujeito para a afetividade, né? Então, eu segui com vocês, né, procurei seguir o máximo possível que os apontamentos do livro-texto, né, do capítulo da abordagem cognitivista da professora Maria da Graça Nicolette Mizukami, e a tarefa que eu vou pedir para vocês é que essa tarefa vai valer 15 pontos para a semana, é que vocês tragam 2 ou 3 pontos do texto que vocês julgaram interessantes e façam um pequeno comentário. Para o fórum, eu estou trazendo um texto que vocês vão conhecer pela primeira vez, né, pelo menos na minha indicação, de profissionais da saúde que utilizaram a abordagem cognitivista na educação. Então, é um relato de pesquisa, um artigo. O que vocês vão fazer?